Uma serpente falante engana um casal em um jardim paradisíaco. Se você parar um pouco para pensar, isso parece uma fábula ou um conto infantil. Mas essa é a história de Adão e Eva no livro de Gênesis da Bíblia Sagrada. Como podemos acreditar que o homem e a mulher surgiram dessa forma? Seria mais ou menos como ler a história dos 3 porquinhos e acreditar que porcos falam de verdade. Então, como podemos acreditar que uma serpente também falaria? Será que o que Moisés escreveu em Gênesis 1 e 2 era somente uma fábula e não um fato histórico? Esse foi o primeiro relato da criação humana? Ou, como dizem alguns estudiosos, os hebreus copiaram antigas lendas sumérias? Qual foi a verdadeira origem de Adão? A verdade é que muitos teólogos cristãos dizem que devemos desconsiderar essa parte do Gênesis como um relato histórico, e que foi somente um poema antigo do povo hebreu, algo como uma metáfora, uma lenda para seu povo. Outra hipótese foi levantada pelo autor C.S. Lewis, que escreveu as famosas Crônicas de Nárnia. Chegou a dizer que Adão foi o primeiro exemplar moderno do Homo sapiens, o primeiro que pôde pensar por si mesmo e evoluir. Uma clara tentativa de juntar a Bíblia com a teoria da evolução de Charles Darwin. Nesse caso, Adão seria o resultado da evolução dos hominídeos, que vieram antes deles, como os Homo habilis, os Homo erectus e o Homo neandertal, processo que demoraria milhões de anos da forma mais primitiva até chegar a Adão. Mas o problema desse pensamento, que seria uma maneira de defender racionalmente a Bíblia, é que vai te levar a outro problema muito grande. Se Adão foi uma consequência de uma evolução e não existiu nenhum pecado original por haver desobedecido a Deus ao comer o fruto proibido, por que Jesus morreu na cruz para redimir o povo de uma transgressão que nunca existiu? Não faria nenhum sentido seu sacrifício na cruz. Seguindo esse raciocínio, vamos ter que acreditar nessa história da cobra falante e do homem feito de barro? Então vamos lá. Se pensarmos que isso realmente aconteceu, tem que ter algum registro histórico fora da Bíblia que comprove isso. Não faria nenhum sentido um homem chamado Moisés, que viveu 1500 anos antes de Cristo, quando já existia a escrita, relatar essa história, e ninguém anterior a ele sequer mencionar esse fato. Então vamos ter que investigar mais esse tema e chegarmos até o primeiro relato histórico que temos conhecimento, para descobrir de onde surgiu Adão. Se apenas Moisés tivesse relatado sobre isso, alguns poderiam ter dito que poderia ter sido uma invenção e apelar somente para a fé. Mas se encontrarmos mais pessoas anteriores a ele relatando o mesmo fato, aí sim teríamos como, no mínimo, considerar a hipótese do texto, apesar de parecer um pouco estranho para o ser humano moderno. No mínimo, ser considerada a hipótese de haver sido real. Mas, logicamente, 2 pessoas contando a mesma história nunca coincidem em tudo, verdade? Sempre existem algumas contradições. Por exemplo, se seu avô e seu pai contarem a mesma história de quando eles eram jovens, você escutará a mesma história, mas com visões diferentes. Voltando 3.000 a.C., ou seja, 1.500 anos antes do nascimento de Moisés, na antiga Mesopotâmia, encontramos relatos muito parecidos com o de Adão. Em uma escavação arqueológica, foram encontrados milhares de tabletes cuneiformes, alguns recibos, leis, cartas e, para a surpresa de muitos, relatos do que seriam os primórdios da humanidade, muito parecido com o que seria escrito no Gênesis. Os antigos egípcios escreveram sobre o primeiro ser humano da humanidade, e ele era conhecido por vários nomes: Adamo, Adimu, Adapa e outros nomes muito parecidos com o de Adão, verdade? Isso é comum. Geralmente, um nome se modifica entre diferentes países. João, por exemplo, pode se chamar João, Juan ou John, dependendo do país, mas é o mesmo nome. Os tabletes revelaram que, desde muitos tempos, já havia uma tradição do povo da Mesopotâmia sobre o ancestral de todos os seres humanos, que se chamava Adapa. Foram encontrados 4 fragmentos dessa história. O poema original fala sobre a vida eterna. Na história, Adapa, conforme descrito nos tabletes cuneiformes, encontrados em ruínas milenares, era um servo do deus Ea, ou Enki para os sumérios, divindade das águas, da sabedoria e da criação. Aqui já temos algo parecido com o Gênesis, no qual o Espírito de Deus no início de tudo se movia sobre as águas. Enki vivia em Eridu, uma das primeiras cidades da história humana,
Vale informar que Eridu e Éden, ou Edenu, significam a mesma coisa, ou seja, paraíso. Com uma inteligência e sabedoria fora do comum, Adapa era visto como um modelo de servo fiel, dedicando sua vida ao serviço, templo e adoração de seu Deus. Ea, impressionado com a sua devoção e compreensão, compartilhou com Adapa conhecimentos celestiais, mas não lhe concedeu a imortalidade, uma decisão cujas consequências seriam eternas. Certo dia, enquanto navegava nas águas para pescar, Adapa foi surpreendido por uma tempestade violenta provocada pelo vento sul. Em um ato de força descomunal, fruto talvez de sua raiva ou desespero, Adapa quebrou a asa do vento sul, acalmando a tempestade, mas também interrompendo os ventos que eram vitais para a vida da região. Anu, o deus do céu, surpreso e irritado com a audácia de um mortal interferindo nos assuntos divinos, convocou Adapa até a sua presença celestial para ser julgado. Antes do julgamento, Ea ensinou Adapa sobre como se comportar diante de Anu e o advertiu para recusar qualquer oferta de alimento ou bebida, pois poderiam ser um meio de garantir a sua morte definitiva, já que esses alimentos eram exclusivos dos deuses. Ao chegar aos céus, Adapa encontrou-se com Anu, que, curioso sobre a sabedoria e a coragem de um mortal, perguntou por que ele havia quebrado a asa do vento sul. Após ouvir a explicação sincera de Adapa, Anu, ao invés de puni-lo, decidiu oferecer-lhe o alimento da vida e a água da vida, como reconhecimento da sua sabedoria e serviço. Aqui também lembramos daquela passagem do Gênesis 3, que a serpente diz a Eva que se ela comesse o fruto não morreria, e sim seria igual a Deus. No entanto, seguindo os conselhos de Ea, Adapa recusou os dons, perdendo assim a oportunidade de ganhar imortalidade. Anu, percebendo a influência de Ea sobre Adapa e admirando por sua lealdade, permitiu que Adapa retornasse à Terra, mas como mortal. Existem também outras histórias parecidas no Oriente Médio bem semelhantes à história de Adão, como por exemplo no épico do Gilgamesh. Seu amigo Enkidu é seduzido por uma sacerdotisa da deusa Ishtar. Depois disso, passa a ter conhecimento pleno, outra vez algo similar na Bíblia, quando relata sobre a árvore do fruto do conhecimento no Jardim do Éden. Muitos desses tabletes também mencionam o dilúvio e a Torre de Babel, mostrando ainda mais a semelhança com o livro de Gênesis. O que tem em comum esses poemas são a criação de um casal humano que perde o paraíso por sua desobediência e uma maldição que traz por fim a mortalidade do ser humano. Depois de todos esses tabletes encontrados, negar o fato que praticamente toda a população antiga mencionava o mesmo episódio da criação com pouquíssima diferença nos detalhes fica ainda mais difícil. Então podemos pensar que o fato de Gênesis sim ocorreu. Mas aí surge outro problema. Muitos que antes diziam que a história era falsa, agora dizem que o fato sim pode haver existido, mas que os mitos sumérios são originais e que os Gênesis seriam plágio. Mas como eu já expliquei em outro vídeo, de acordo com Kenneth Kitchen, professor de egiptologia, a regra do Oriente Antigo era que sempre que uma cópia de um mito era feita, ele adicionava vários detalhes à história original, ou seja, colocava muitos elementos que não existiam no original. Então a Bíblia não foi escrita para plagiar, e sim para corrigir os erros que esses mitos estavam cometendo. Lembrando que após o dilúvio, a população que ficou se separou e se afastou dos conhecimentos de seus antepassados. Assim, o monoteísmo, que era praticado antes pelo povo, deu lugar ao politeísmo pagão, mudando a história original, corrigida por Moisés no livro de Gênesis. Mas e aí, você conhecia essas histórias? Quer saber mais histórias parecidas como essa? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima. Fui!